Boa noite. Vocês estão bem? Todo mundo quietinho. Estão com frio? No Rio de Janeiro tá frio, né? Quem teve a oportunidade de estar hoje cedo aqui de manhã, o pastor Fred trouxe para a gente uma palavra incrível sobre como que Deus é um Deus geracional e como que Ele opera através das gerações. E isso não é só uma forma de Deus agir, mas também algo que a gente acredita, né? Então, algo que a gente crê como igreja, que como que Deus ele faz as coisas através das gerações, né? Não tem, como ele disse, nenhum freelancer aí que surgiu do nada e vai fazer a obra de Deus sozinho. E infelizmente no meio cristão tem surgido alguns freelancers que não tem um pai espiritual, ou não tem ninguém aconselhando ele tem trazido mensagens às vezes, e algumas vezes bem distorcido daquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, né? Então é importante a gente estar com o nosso coração atento e também o nosso espírito atento, para que essas palavras testifiquem no nosso coração, né? E que a gente sempre traga essas mensagens à luz da Bíblia, e aquilo que a Bíblia diz. E nessa noite eu não combinei com ele, não sabia que ele ia pregar isso, mas eu queria falar que o nosso Deus, ele é um Deus de estações. E sabe, dentro de uma geração, quando a gente olha a geração, é uma estação de Deus, uma geração. Mas dentro também da nossa vida, daquilo que a gente vive, a gente passa por várias estações. Então a gente também, como uma geração, a gente vai passar por algumas estações. E é importante a gente estar atento a que estação a gente está vivendo, que estação que a gente está vivendo em Deus e também na nossa vida natural, sabe? A gente nasceu numa geração especial, eu diria, que tem várias comodidades e várias coisas boas, mas que deixou a nossa geração numa zona muito confortável. A gente quer tudo para ontem, né? A gente quer tudo, não é para agora, é para ontem, né? E Deus ele não funciona assim, né? Deus ele não age dessa forma. Então é importante a gente entender como que Deus age. E o primeiro ponto que eu queria falar é que 1 segundo não é uma estação. Muitas vezes a gente acha que 1 segundo vai ser uma estação, mas não vai ser. Vamos abrir a Bíblia em João, no capítulo 13, no versículo 36 até o versículo 38. João capítulo 13, versículos 36 até o versículo 38. Só para dar um contexto aqui para vocês, esse aqui é o jantar mais famoso da humanidade. Então, Jesus está com seus discípulos, ele janta com seus discípulos, e ele está ali na mesa com 11 dos seus discípulos, um já tinha saído, que era Judas, e ele está compartilhando que ele vai morrer. Então ele vai se entregar na cruz, e ele está explicando para os discípulos que ele não veio só para viver aqui na terra, mas que ele veio para morrer. E Simão Pedro pergunta para ele assim: Senhor, para onde vais? E Jesus responde: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a vida por mim. Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus fala para ele o quê? Que ele não podia seguir Jesus quando? Agora. E Pedro vira para Jesus e fala: não, eu posso te seguir agora. Pedro era um cara impulsivo, ele era um cara transparente, né? E ele olha para ele começa a pensar: eu posso seguir Jesus agora, eu posso ir para onde ele está indo. Eu sou um cara forte, eu sou um cara bonito, eu estou pronto para ir morrer com Jesus. E Jesus fala para ele: não, na verdade você não pode ir agora. E muitas vezes Deus fala assim para mim e para você. Às vezes a gente acha que a gente está pronto, e Jesus só está falando para a gente o seguinte: não, você não está pronto agora. E a gente fala: não, Deus, eu estou pronto. Como assim? Eu já fiz o curso tal, eu já me preparei para isso, está tudo pronto, eu posso ir. E Deus está falando: não agora, né?
E a gente começa, às vezes, reclamar com Deus, né? Começa a questionar aquilo que Deus está nos falando. E ontem a gente estava indo para Xerém, a gente teve um tempo incrível ontem com os jovens, lá em Xerém. E no meio do caminho, né, como toda viagem, a Helena e a Beatriz, né, têm 8 anos, e a Bia está com 6. E ela, 5, vai fazer 6. E elas são bem, eu diria, impacientes. É uma geração também que está aprendendo a ser paciente. E ela virou para a gente e falou: papai, nós vamos chegar agora? Daí eu falei assim: nós vamos chegar agora, mas não nesse segundo. Daqui a mais um tempinho, talvez daqui uma meia hora a gente chegue. Não, meia hora é muito tempo. Meia hora é muito tempo. E muitas vezes a gente vira para Deus e fala isso para Deus: não, Deus, meia hora é muito tempo. O nosso agora, que é o agora de Pedro, é nesse segundo. A gente é imediatista, a gente quer que as coisas aconteçam para ontem. E sabe, a nossa geração, ela tem aprendido a viver dessa forma. E tem coisas boas disso e tem coisas muito ruins que deixam a gente mal acostumado, né? Última vez que eu fui pedir coisa pela internet, tinha quebrado a máquina de lavar em casa, no meio da quarentena. Daí a Fernanda estava vindo aqui, às vezes, lavar roupa na casa do Léo e da Ema, e daí eu falei: não, vamos comprar então uma outra máquina. E daí eu fui ver o prazo de entrega. E daí tinha uma loja que entregava no dia seguinte, e tinha uma loja que entregava 15 dias depois que o pedido fosse feito. E essa loja que entregava no dia seguinte, ela cobrava um pouquinho mais caro para entregar no dia seguinte. Mas eu descartei as opções de esperar 15 dias. Falei: não é uma opção esperar 15 dias, eu quero esperar, se possível, me entregue agora no final da tarde, né? Por quê? Além de resolver um problema da máquina de lavar, vai resolver um problema do meu relacionamento. Que a máquina de lavar começa a gerar um problema no relacionamento do casal, entendeu? Então a gente gosta de tudo para agora. E se provavelmente se tivesse alguma loja que me entregasse às 2 da tarde, provavelmente eu ia comprar. Para resolver não só o problema da máquina de lavar, mas para resolver o problema de relacionamento. E sabe, a gente se acostumou com isso. Mas muitas vezes na nossa vida com Deus não vai ser assim. A gente vai ter que passar uma estação e quando a gente olha, é interessante ver que nos 2 versículos, tanto Pedro como Jesus, eles usam a palavra agora. Jesus falou para Pedro: você não vai me seguir agora. E Pedro falou para Jesus: eu estou pronto para te seguir agora. E é interessante ver que o agora de Pedro, ele estava se referindo ao que? A esse instante, esse segundo. E Jesus, ele estava se referindo a Pedro o quê? Como uma estação, um período de tempo determinado para que isso acontecesse. Então, Jesus não está falando para Pedro: você não vai me seguir. Ele está falando: você vai me seguir, mas não agora, porque tem um tempo para que isso aconteça. E muitas vezes, eu e você, a gente confunde esse período do que é o tempo de Deus agora, que é esse período, essa estação que Deus está trabalhando na nossa vida, com o nosso agora, que é nesse segundo, que é imediato, para ontem. Então a gente precisa entender isso, sabe? E a partir do momento que a gente entende isso, algumas coisas começam a ficar mais fácil, a fazer mais sentido na nossa vida, tanto com Deus, como na nossa vida natural. Então, apesar da Bíblia usar a mesma palavra, né, que era o agora, os significados do agora de Jesus e de Pedro, eles eram completamente diferentes, né? Então, o que Jesus queria falar era completamente diferente daquilo que Pedro estava falando para Jesus, apesar deles usarem a mesma palavra. E imagina que você está numa festa, né? Você com a sua namorada, você com o seu marido. Então você está na festa, começou uma festa, você está lá com seus amigos, e começa uma discussão na frente dos seus amigos, né? E você chega para a sua excelentíssima e amada esposa ou namorada e fala assim: agora não. Esse agora não quer dizer que você está disposto a ter essa discussão nos próximos 5 minutos. Mas provavelmente você está falando para ela: agora não, que é até o final da festa nós não vamos conversar sobre esse assunto.
E provavelmente não vai ser essa noite. Provavelmente esse assunto vai ficar para amanhã de manhã, né? Então, esse agora não, não estou disposto a falar disso agora. E isso foi o que Jesus falou para Pedro. Jesus falou para Pedro, não é que você não vai me seguir, mas agora, nesse instante, você não pode me seguir. Apesar de Pedro olhar para dentro dele, olhar para quem ele era e achar que ele estava pronto para ir com Jesus, para morrer com Jesus. E Pedro, ele entendia que as condições naturais eram perfeitas naquele momento para ele seguir Jesus. Ele achava que estava tudo perfeito, aquele era o plano dele. Ele falou, não, eu vivi com Jesus esse período, eu já aprendi muito e eu estou pronto para ir morrer. E Jesus vira para Pedro e fala, na verdade te digo. Eu acredito que talvez Jesus não tenha usado na verdade, mas talvez Jesus tenha sido tão enfático que a gente não achou uma palavra no português que representasse ou enfatizasse o que Jesus estava querendo dizer para Pedro. E daí por isso que a gente colocou na Bíblia, em português, na verdade, para tentar enfatizar o que Jesus estava querendo mostrar para Pedro. Jesus chama a atenção de Pedro, Jesus fala, na verdade eu te digo que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, nessa hora, ele toma uma pancadinha de Jesus. Ele fala, como assim? Dói, né? Ele sentiu a espadinha entrando ali no coração dele. Ele falou assim, E eu achando que eu estava pronto. O cara fala que eu vou negar ele. E eu achando que eu ia morrer com ele. Então você entende que Pedro, ele está num outro lugar, entendeu? Ele estava no outro polo, e Jesus estava no polo norte e Jesus estava no polo sul. Ele falou assim, cara, eu achei que eu estava indo morrer com o cara, e aí o cara falou que eu vou negar ele. Então, Jesus coloca Pedro no lugar, situa ele, onde é que ele estava, naquele momento. E Pedro começa a refletir sobre isso, sabe? E quantas vezes eu e você, a gente não age com Deus da mesma forma que Pedro agiu, né? Às vezes Deus deu promessas para a gente, Deus deu palavras proféticas, Deus deu uma visão, Deus deu um chamado, e você fala, não, é agora, é nesse instante, é agora, eu preciso ir agora, e Deus está falando, você vai fazer isso, mas não agora, porque tem uma estação que precisa passar, que precisa cumprir, e muitas vezes a gente não espera essa estação acontecer. E sabe, gente, eu nunca vi ninguém que eu conheça pessoalmente que esperou o tempo certo de Deus e quebrou a cara. Não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que teve um coração adequado diante de Deus, um coração que soube aprender com Deus qual que era a estação que ele estava vivendo para cumprir aquele propósito final de Deus. Mas eu conheço muita gente que antecipou essa estação e que o final não foi bom, que quis pular etapas e o final dele não foi bom. Então é importante a gente entender que Deus, ele opera por estações. Deus criou o universo em estações. Se a gente olhar em Eclesiastes, do versículo 1 até o versículo 8, abre sua Bíblia comigo, Eclesiastes 3, do versículo 1 até o versículo 8, é uma passagem bem conhecida. Fala, tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, se a gente olha, Deus está falando o seguinte, existe um tempo para tudo que Ele faz aqui na Terra. E se a gente olhar, a gente não precisa nem ler a palavra de Deus, gente. Eu gosto muito da natureza.
Olha o universo que está à nossa volta. Vamos pegar um exemplo. Pega o Sol. O que acontece todo dia com o Sol? Todo dia? Todo dia ele nasce, todo dia ele se põe. Mesma coisa com a Lua. A Lua nasce e a Lua se põe. A maré do oceano. Maré alta, maré baixa. Então, tudo que Deus criou tem um tempo. Tudo que Deus formou, existe uma estação para aquilo. Olha o nosso ano, tem 4 estações. Verão, inverno, primavera. Então, tudo que Deus faz é baseado em estações. E muitas vezes a gente quer viver as fases da vida em segundos, sendo que o nosso Criador nos fez para viver estações. E provavelmente quando eu e você a gente começa a viver a nossa vida em segundos, a gente não toma as melhores decisões que a gente poderia tomar. Porque a gente não está olhando a estação, mas a gente está olhando o imediato. E provavelmente essas decisões, quando a gente toma essas decisões não baseadas nessas estações, não entendendo o contexto da estação que a gente está vivendo, provavelmente não é a melhor decisão que a gente teria para tomar ou para decidir. Mas quando a gente entende o contexto da estação que a gente está vivendo, fica muito mais fácil a gente tomar uma decisão. Ou fica muito mais fácil a gente entender também que a gente está vivendo apenas uma estação. Pega a pandemia que a gente está vivendo agora. Né? Eu, quando começou a pandemia, eu estava nos Estados Unidos. Dia 13 de março, estava lá, tinha ido fazer uma corrida. E daí começou a coisa a crescer aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Na quinta-feira que eu estava lá, o presidente apareceu no jornal da rede nacional para avisar que a pandemia tinha chegado nos Estados Unidos. Foi o primeiro discurso que ele fez. A Fernanda me ligou desesperada, falando, ó, as coisas estão ficando ruins aqui, vão fechar também as fronteiras do Brasil, você precisa voltar logo. E quando começou, eu falei, não, a pandemia vai durar, sei lá, uns dias, né? Uma semana, um mês. Daí o pessoal da minha empresa me ligou, falou, ó, Miguel, o evento que a gente ia fazer, tinha um evento organizado para 350 pessoas, tudo pago, gente, hotel, tudo organizado. Meu chefe me ligou, eu estava lá e falou, ó, não vai mais ter o evento, eu ia voltar só por causa do evento. Ele falou, ó, o evento não vai ter, você pode ficar aí se você quiser. Eu falei, bom, como eu estou de férias, que eu ia voltar só para o evento, eu vou ficar mais uns dias. Mudei minha passagem, eu ia voltar a segunda, mudei para a quinta. Domingo a Fernanda me liga e fala, pelo amor de Deus, volta o mais rápido que você conseguir. E eu voltei, e eu achei que isso ia durar uns dias. Né? A empresa falou, ó, você vai trabalhar de casa por um mês. A gente já está trabalhando de casa faz 5 meses quase. Né? Desde o dia 15 de março até agora eu estou trabalhando de casa. E já anunciou que até dia 31 de setembro ninguém volta para o escritório. E já estão pensando em não voltar depois do dia 31. Ou seja, aquilo que a gente achava, que eu achava que também ia ser um segundo, não, isso aqui vai passar em um segundo. É uma estação, gente. Deus parou o mundo, de alguma forma. Né? Não estou falando que a pandemia veio por causa de Deus. Mas o que nós estamos vivendo, né, começamos a fazer curso, está todo mundo de máscara. Né? Eu não consigo ver o rosto de ninguém aqui no salão. Todo mundo mascarado. E provavelmente a gente vai viver dessa forma, provavelmente por mais um tempo. Pode ser por mais um ano e meio, até a vacina surgir e até todo mundo ser vacinado. Então, é um período que a gente está vivendo e que a gente, às vezes, quer antecipar, a gente fica angustiado. Né? A gente fala assim, não consigo ver meus amigos. Né? Não posso ter contato social com ninguém. Eu tenho que ficar trancado dentro de casa. Com minha esposa, que eu, no caso, estou bem, né? Mas tem amigo meu lá de fora, né, não da igreja, que fala, cara, não dá para viver num ambiente de 100 metros quadrados com a minha esposa, eu estou ficando maluco. Então, o mundo está ficando maluco de verdade, gente. As pessoas estão ficando enlouquecidas dentro de casa, trancadas, sem ter um Deus que a gente tem. Mas a gente pode pegar e chegar diante de Deus para entender a estação que a gente está vivendo. O que o mundo está vivendo? O que está acontecendo com o mundo? E essa estação, gente, é uma estação muito especial.
E que se a gente puder e se a gente souber aproveitar ela, a gente vai tirar muita coisa boa disso. Provavelmente mais coisa boa do que coisa ruim. E não estou falando para a gente excluir o que é ruim. A gente sabe, tem um monte de gente morrendo. Estava falando com meu pai hoje no almoço, provavelmente o Brasil vai bater 100 mil mortos durante a pandemia. Uma coisa muito ruim, muito triste. E muitas vezes a gente fica lamentando, mas sabe o que a gente pode lembrar? Que isso é uma estação e que isso vai passar. Mas muitas vezes a gente perde o foco porque a gente acha que isso vai durar para sempre. E daí a gente começa a se perder. A gente começa a ficar preocupado, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a não saber mais se a igreja tem o futuro que deveria ter, se o reino de Deus vai se estabelecer, se a igreja vai avançar. Se o propósito e o sonho que Deus tinha para mim, será que vai se cumprir, não vai mais se cumprir? E a gente começa a se perder no meio dessa estação. Porque a gente está olhando o curto prazo, está olhando o imediato, está olhando o próximo segundo. E muitas vezes a gente se afoga em olhar esse curto prazo, que a gente nem consegue olhar para frente e entender quais serão as próximas estações. Mas quando a gente entende que Deus trabalha em estações e o que a gente está vivendo, a gente pode entender que é só uma estação, a gente pode chegar para Deus e falar, gente, isso aqui que a gente está vendo não é bom, mas é só uma estação. Isso vai passar. Você pode chegar diante de Deus e falar, é só uma estação. As coisas não vão ficar assim para sempre. Mas quando a gente olha o imediato, a gente começa a não entender isso. E se a gente aprender, Pedro aprendeu isso com Jesus. Ele aprendeu que era importante ele entender esse período de estação. E se eu e você, se a gente tiver a habilidade de entender que Deus trabalha em estações, vai ficar muito mais fácil a gente viver a nossa vida. Vai ficar muito mais fácil a gente tomar as nossas decisões. Vai ficar muito mais fácil a gente entender aquilo que a gente está vivendo. Sabe? Dentro da estação, é lógico que vai ter dificuldade. A palavra de Deus não falou para a gente que a gente vai viver isento de dificuldade, de tribulação. A gente vai ter, é normal. Mas a gente vai poder chegar e falar, ei, é só uma estação, calma, vai passar. E é importante a gente aprender com as estações, porque muitas vezes a gente passa por essas estações e tem algumas estações que parecem que se repetem na nossa vida. Você fala, pô, parece que eu já passei por essa prova. Né? Então, Deus quer ensinar sempre algo para a gente. E se a gente tiver o nosso coração aberto e nosso coração conectado com Ele, a gente sempre vai conseguir entender aquilo que Deus está querendo transformar no nosso caráter, transformar na nossa vida, aquilo que Ele está querendo nos mostrar para que a gente se torne um cristão melhor. Sabe, independente se a estação é uma estação de alta ou de baixa. Porque a estação de alta também é boa, gente. E muitas vezes nessa estação de alta, a gente esquece de Deus. Né? Às vezes quando as coisas estão super bem, então em casa está tudo bem, nosso relacionamento está bem, a gente está cheio de amigos, a gente está cheio de dinheiro, não está faltando nada, não estamos passando nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade, a gente esquece também que Deus existe. Né? Esquece de fazer nosso devocional, esquece de ler a Bíblia, orar. Então é importante a gente, independente da estação, a gente está sempre conectado, entendendo por que eu estou passando por essa estação, e qual é o tempo dela, e o que Deus está querendo me ensinar durante esse período. Minhas filhas, elas perguntaram para mim quando que vai ser as próximas férias. Essas semanas a gente estava conversando, a Helena entrou de férias na pandemia agora, tirou uma semana de férias durante a pandemia. Já não estava com aula, mas mesmo assim, estava só com aula online, tirou férias. E daí a gente falou, nessas férias a gente não vai viajar, mas nas próximas férias a gente vai viajar, a gente vai marcar de ir em algum lugar, ficar em algum lugar em família. E daí ela virou, dormiu, né? No dia seguinte ela falou assim, papai, minhas próximas férias é semana que vem. Então ela está querendo antecipar, porque isso gerou uma expectativa nela. É algo bom, é lógico que é bom. Eu também gosto de viajar. Mas você percebe na criança como que a questão do tempo é uma questão ainda que está sendo formada. Né? E muitas vezes a gente está assim com Deus.
Deus fala algo bom para a gente, Deus fala algo que Ele vai cumprir, e parece que às vezes a gente está com essas conversas com Deus, que a gente fala assim, tá, mas isso aí é para a semana que vem então, que vai acontecer? É amanhã? E Deus está falando, calma aí, não é agora, né? Mas você fala, Deus, eu estou pronto, está tudo certo. E sabe, gente, Deus quer que eu e você, o maior plano dele é que eu e você, que a gente termine bem. E quando a gente antecipa essas estações, a gente não termina bem. E Pedro, ele aprendeu a entender essas estações. A gente vai ver mais para frente, em João mesmo. Como que Pedro aprendeu isso? E eu e você, se a gente entender isso, se a gente conseguir aprender isso, vai ficar muito mais fácil a gente viver a vida, sabe? Deus quer abençoar a minha vida e a sua vida de maneira sobrenatural. Ele tem planos de paz, Ele tem planos bons para mim e para você. Mas muitas vezes a gente se perde, porque a gente quer as coisas para ontem. E isso é o que a gente não pode errar com Deus. A gente não pode errar o timing com Deus. Porque Deus tem o tempo dele, as coisas vão acontecer no tempo dele, não vão acontecer no nosso tempo. E muitas vezes a gente vai começar a ter essas conversas, igual a Helena e a Bia estavam tendo comigo, começando a murmurar porque as férias delas, as próximas, ia ser só no final do ano, não ia ser na próxima semana. E daí a gente fala, não, Deus, eu não vou mais esperar mais 6 meses para isso acontecer. Eu lembro quando eu e a Fernanda, a gente estava para vir para o Rio de Janeiro, a gente tinha um sonho de vir para cá, Deus tinha falado comigo e com a Fernanda que a gente ia vir para cá. Mas entre Deus falar e a gente vir, demorou alguns anos. Não foi nem alguns meses, foram alguns anos. E eu lembro que uma vez meu pai me ligou, eu estava em Brasília, e ele me ligou e falou, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Eu falei, pai, está tudo bem. Profissionalmente está tudo bem, a família está bem, mas espiritualmente eu não estou bem. Não estou bem. Minha vida com Deus não está boa, a igreja que eu estou indo não é legal, não me identifico, não acho que não é o lugar que eu gostaria de estar. E sabe, muitas vezes na nossa vida também vão ter áreas que não vão estar nas mesmas estações. Então, profissionalmente estava tudo ótimo, estava tudo excelente. Como família, estava mais ou menos, porque o lugar que a gente tinha ido tinha provocado uma mudança enorme, eu viajava muito, então eu ficava 3 semanas fora de casa. E a igreja, minha vida espiritual não estava boa. Então, dentro das estações também vão ter áreas, às vezes, que vão estar super bem, que vai estar tudo bom, e também vão ter áreas que não está bom. E é importante a gente reconhecer isso. Não tem problema a gente entender que dentro dessa estação tem algo que não está bom, sabe? Isso acontece com todo mundo e faz parte da jornada nossa com Deus. Deus, por esse caminho, Deus também ensinou muito a gente nesse deserto, vamos falar assim, espiritual que a gente passou. A gente aprendeu várias coisas do que Deus queria falar conosco, sabe? Foi um tempo também da gente desenvolver um relacionamento mais independente a gente com Deus, mesmo sem ter uma igreja local forte, sem ter uma família que pudesse abraçar a gente, mas a gente estava firme com Deus. Então, Deus sempre tem algo que Ele quer mostrar para a gente, independente de qual a área e qual é o momento que a gente está vivendo na nossa vida natural. E muitas vezes a gente acha, não, Deus se esqueceu de mim. Eu comecei a pensar isso. Falei, não, Deus deu palavra, Deus deu um texto bíblico, Deus falou comigo, testificou para a Fernanda, mas Ele se esqueceu. Já passou 3 anos e meio e isso não aconteceu. E eu acho que está tudo pronto, eu estou pronto, ela está pronta, por que não aconteceu? E a gente começa até a criticar a Deus em algumas coisas, porque a gente acha que o nosso tempo é o tempo correto. E no tempo certo de Deus, da maneira que as coisas acontecem, gente, é muito melhor. É sempre muito melhor. Porque Deus quer o quê? Que a gente termine bem. O sonho dele é que a gente termine bem. Ele não quer que a gente termine fracassado. Mas é importante a gente entender que Deus sempre tem o melhor. E o sonho dele, e o maior propósito dele, é que a gente cumpra essa jornada com ele, essa carreira que ele começou com a gente, que a gente termine ela bem.
E Pedro, ele era um cara comum, como eu e você, que vivia altos e baixos, como eu e você. E Deus se encontra com Pedro de novo, lá em João, no capítulo 21. Pedro está um pouco desnorteado. Jesus morreu e Pedro começa a se perguntar, será que a gente vai realmente estabelecer o reino de Deus aqui na terra? Será que a gente vai fazer discípulos? Será que a gente vai evangelizar o mundo? Como Deus ensinou a gente? E é interessante que Pedro ele volta para o trabalho antigo dele, ele volta a pescar. Porque ele está tão perdido, ele pega o barco dele e fala, não, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Porque eu não sei mais se eu tenho que fazer aquilo que, né, Jesus falou que eu ia fazer. E tem esse segundo momento em que Jesus e Pedro também eles falam a mesma palavra, que nem foi o agora, no capítulo 13, eles vão falar a mesma coisa aqui no capítulo 21. Mas os significados dessa palavra também eram completamente diferentes. No capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 18, a gente pode ler tudo, fala assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram, e logo subiram no barco, e naquela noite não apanharam nada. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe eles: não. E eles lhe disse: lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando suas redes cheias de peixes. Logo desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Gente, Jesus está na praia, esperando os discípulos. É a terceira aparição de Jesus depois que ele morreu para os seus discípulos. Ele está na praia, ele está fazendo café da manhã para os seus discípulos. Ele está preparando um pão e um peixe na brasa para os seus discípulos. Café da manhã bem top, né? Aquele cafezão, inclusive numa presença bem ilustre e especial. E os discípulos, eles demoram para reconhecer que era Jesus. Eles não entenderam que era Jesus que estava ali preparando aquele momento para eles. E Pedro fala assim, Jesus fala para eles: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus... Peraí que acabou aqui a bateria do meu... Tecnologia, né, gente? Eu pego aqui. Disse Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu-lhes a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O que Pedro respondeu, gente? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Nessa hora eu já imagino Pedro, gente. Pedro não foi aquele primeiro Pedro que a gente viu lá no capítulo 13. Aquele Pedro que a gente viu lá no capítulo 13, na hora que Jesus falou assim, ó, eu estou indo agora, Pedro ele gritou para ele também está indo agora com você. E foi. Agora, Pedro está tímido. Porque ele sabe que ele negou, ele sabe que ele se perdeu. Ele sabe que as coisas estão meio diferentes. Ele talvez está pensando assim, eu nem tenho condição de cumprir aquilo que ele chamou eu para fazer. E Jesus pergunta a segunda vez e ele fala, Senhor, você sabe que eu te amo. Talvez gaguejou até para falar que eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, você me ama? E ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E é interessante que Jesus aqui, ele está falando de um amor, que é um amor ágape, que é um amor incondicional, que é um amor que não espera nada em troca, que é um amor que não muda. E Pedro, quando ele responde, eu te amo, ele não está falando do amor ágape, ele está respondendo que ele ama Jesus com amor filos, que é o amor fraternal, é o amor que a gente tem por um amigo, que a gente tem pela nossa esposa. Então, é interessante ver que a palavra amor, também com dois significados completamente diferentes. Igual a gente viu a palavra agora, no capítulo 13, aqui, Pedro estava se referindo ao amor como um amor dele, que ele tinha por Jesus. E Jesus está falando para ele, cara, o amor que eu tenho por você é incondicional. Não vai mudar e não mudou. E Pedro, mesmo ele estando com toda essa insegurança, de falar assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Daí, continua lá, ele fala depois da terceira vez, então, disse Jesus, cuide das minhas ovelhas, digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se para ir onde queria, mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará aonde você deseja ir. Que beleza, né, para terminar um café da manhã, esse. Para fechar a mensagem. Olha lá o que Jesus falou para ele. Para fechar o café da manhã. Jesus falou, na verdade vos digo. O que Jesus usou aqui? O que a palavra fala? A mesma enfatização que tem lá no capítulo 13. Na verdade. Jesus está enfatizando para ele o quê? Que quando você era jovem, você ia para onde você queria, você fazia o que você queria. Mas quando você ficar velho, alguém vai te vestir, e você não vai mais poder decidir para onde você vai. E daí Jesus continua falando para ele. Disse Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse, siga-me. Nessa hora, aquela hora, Pedro achava que estava pronto. Jesus falou, não agora. E agora Pedro achava que ele não estava pronto. E Jesus falou o quê? Agora é a hora, segue-me, vai. E muitas vezes eu e você, a gente está assim com Deus. Do mesmo jeito que no capítulo 13, eles estavam em polos completamente diferentes, aqui também. Jesus está falando de um amor que é incondicional, e Pedro estava achando que era um amor fraternal. E Jesus fala para ele, então segue-me. Sabe, independente, gente, de qual estação você está vivendo, não sei se você está vivendo a estação do Pedro, do capítulo 13, ou se você está vivendo a estação do Pedro, do capítulo 21. Não sei se você está numa estação de alta ou numa estação de baixa. Mas independente da estação que você está vivendo, o final que Deus tem para você é o mesmo. E o final que Ele tem é um final bom. Ele deseja que eu e você, que a gente termine bem. Ele deseja que a gente continue a avançar com Ele e que a gente conclua aquilo que Ele foi chamado, que a gente foi chamado a fazer. Sabe, não deixa com que as coisas ao nosso redor desfoquem aquilo, tirem o teu foco daquilo que você deveria fazer.
Sabe, não deixa com que a fumaça ao redor tire o seu olhar de Jesus. Sabe, tira o brilho de Jesus. Mas continua focado nele, porque continuando focado nele, ele vai te levar no lugar que ele deseja, que é para você terminar bem. Sabe, eu sei que esse momento que a gente está vivendo também como país, como mundo, é um momento muito especial. E como igreja também. Não só como pessoas, mas também como igreja. Eu creio que Deus está levando a igreja a um lugar que ela não vai levar, e está levando a um lugar que ela não experimentou ainda. Sabe? A gente talvez perdeu muita coisa ao longo do tempo, de como a igreja, lá na igreja de Atos era, né? Como a gente lê lá aquela igreja. Talvez a gente perdeu algumas coisas e a gente criou uma instituição um pouco diferente do que está lá na Bíblia relatado. E talvez isso tudo que esteja acontecendo é para que a gente seja forçado a ficar mais perto do que é daquela igreja. Sabe? Aquela igreja não tinha um lugar para se reunir, as pessoas se reuniam onde dava. Nas praças, nas ruas. E a gente às vezes se acostumou a ser igreja de um jeito diferente. Um tempo que a gente fala que é moderno. E Deus talvez está pegando essa estação e está levando a gente a entender que a gente pode continuar sendo igreja, como a igreja lá de trás era. Sabe? Então, busque em Deus aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não deixe com que esse período passe e você continue a mesma pessoa que você entrou antes da pandemia. Se você sair da pandemia da mesma forma que você entrou na pandemia, deixa eu te falar uma coisa com muito amor. Tem alguma coisa muito errada na sua vida. Você está perdendo seu tempo. Mas tenta entender aquilo que Deus quer te mostrar durante essa estação. Porque tem um futuro, gente, que está para acontecer, que vai ser glorioso. Que talvez a gente vai experimentar coisas que a gente nunca experimentou como cristão e como igreja. E você faz parte disso, você não está fora disso. Mas talvez pelas circunstâncias, talvez pelo exterior, você talvez se perdeu, igual Pedro. E talvez agora você nem acredita mais que você tem o potencial para cumprir aquilo que Deus está te chamando a cumprir. Talvez você já está até envergonhado diante de Deus, falando, Deus, não sei mais se é isso que eu tenho que cumprir. Mas se a gente entender que Deus é um Deus que opera por estações, e que independente das estações altas e das estações baixas, Ele vai levar a gente para esse lugar, a gente vai ter um futuro brilhante em Deus. E se a gente juntar essas duas passagens, esses dois capítulos, se a gente juntar o capítulo 13 com o capítulo 21, olha como a perspectiva de Deus ela é completamente diferente da perspectiva de Pedro. A perspectiva de Deus é o agora é uma estação e o meu amor é incondicional. E a perspectiva de Pedro, o agora é nesse segundo, é imediato. E o amor, ele é condicional. Ele demanda algo em troca. Mas na perspectiva de Deus, independente daquilo que a gente fez, o amor dele continua incondicional pela minha vida e pela sua vida. Então ele continua te amando da mesma forma, ele continua me amando da mesma forma. Mas é importante a gente entender isso, entender que o amor dele não muda e que Deus vive por estações. Deus faz as coisas por estações, por ciclos. Não deixe com que um ciclo termine sem que você saia com um aprendizado daquilo que Deus gostaria de te mostrar naquele ciclo, naquela estação. Sabe? E talvez você esteja numa estação hoje que você fala assim, eu estou totalmente frustrado. Estou totalmente distante daquilo, da onde eu gostaria de estar. Mas sabe, a estação que Deus tem
é independente da forma que você se olha. Então, se você está se olhando hoje dessa forma, Deus está te olhando de uma forma diferente. E Ele está falando, eu te amo com amor incondicional. O meu amor por você não mudou. E nessa noite Ele quer derramar o amor dele no seu coração. Ele quer te abraçar para te mostrar que, independente dessa estação de baixa, independente dessa estação de preocupação, Ele está aqui para derramar o amor dele por você e para te mostrar que Ele é um Deus bom e que as coisas vão terminar bem. Sabe? As coisas não vão terminar de uma maneira ruim. Se a gente entrar nessa estação que Deus tem, se a gente conseguir olhar por essa perspectiva de Deus, se a gente conseguir enxergar por essa lente que Deus tem, que o amor dele não muda, que independente daquilo que eu faço e daquilo que você faz, ele não espera nada em troca, sabe? Muitas vezes o diabo ele tenta usar mentiras para tirar o nosso foco e para tirar a gente dessa estação que Deus tem, ou para fazer com que a gente acredite naquilo que Deus está nos dizendo. Não deixe com que a mentira do diabo cresça no teu coração. Essa talvez seja a única arma que ele tem, é deixar uma mentira crescer no teu coração, para te desfocar daquilo que Deus tem. Então não desfoque daquilo que Deus tem. Viva a estação, lembrando que isso vai passar, sabe? Lembrando que essas coisas vão passar, que não vai durar para sempre, não vai acontecer isso para sempre, mas que é uma estação. E que se você está vivendo essa estação, é porque Deus está querendo tratar algo na minha vida e na sua vida. Então abre teu coração para o Espírito Santo. Nessa noite eu queria que você abrisse suas mãos, abrisse teu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele deseja falar com a gente. Ele deseja mostrar para a gente o que Ele está vendo. Ele está aqui para te falar que Ele te ama com amor incondicional. Que Ele te ama, que Ele te criou com um propósito e com um plano que é perfeito. E que por mais que as estações, talvez seja uma estação mais agitada, mais conturbada, talvez você entrou por um caminho que você não queria ter entrado, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para te abraçar nessa noite e para te colocar de volta no caminho que Ele quer. Da mesma forma que Deus falou para Pedro, Pedro, eu te amo, siga-me, vai, faz e cumpre aquilo que eu desenhei para você. Deus está falando nessa noite para mim e para você, filho, eu te amo. Eu continuo te amando. E isso tudo vai passar. Que a gente não veja esse segundo que a gente está vivendo como algo eterno, mas que a gente tenha essa perspectiva eterna daquilo que Deus quer fazer. Que a gente tenha os nossos olhos fixos em Deus, lembrando sempre que o amor dele não muda. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua presença aqui nesse lugar. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha manifestar o teu amor, Deus, nos nossos corações. Vem derramar, Pai, do teu amor sobre as nossas vidas, Deus. Que nessa noite os nossos corações possam ser cheios, Pai, do teu amor e da tua presença, Espírito Santo. Que o teu Espírito possa vir falar aos nossos corações nessa noite. Você conhece a estação que você está vivendo, mas Deus também conhece. E Deus, muitas vezes Ele espera que a única coisa que a gente faça é entrar com sinceridade
na presença dEle. Que nessa noite você possa começar a falar palavras com suas próprias palavras, você possa começar a falar com Deus, conversar com Ele, a respeito daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem passado. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o nosso Consolador. E o Consolador, Ele está aqui nessa noite para te consolar, para te abraçar, para te amar. Então abre o teu coração para Ele. Da mesma forma que Jesus estava ali naquela praia, preparando um café da manhã para os seus discípulos, Ele está de braços abertos para te receber, para conversar contigo, para te mostrar o caminho, para te mostrar o lugar que Ele quer te colocar. Não deixe com que as circunstâncias, não deixe com aquilo que é externo tire o teu foco daquilo que é eterno, daquilo que vai durar para sempre. Mas que nessa noite a gente possa lembrar que Deus, Ele não é um Deus imediato, um Deus que age de maneira imediata. Mas Ele é um Deus que sempre faz as coisas por estações. E existe uma estação que está prestes a acontecer, que a gente está prestes a entrar. E que Ele conta comigo e com você. Ele conta com a minha vida e com a sua vida para cumprir essa estação. Que Ele possa encontrar o meu coração e o teu coração disposto e aberto para viver essa nova estação. Deus, eu te peço que nessa noite o Senhor venha tirar, Deus, qualquer peso, Deus, qualquer jugo, Deus, sobre a vida, Deus, dos meus irmãos, Pai. Mas que nessa noite, Deus, o Senhor venha derramar, Deus, do teu amor, do teu cuidado, e que o teu jugo que é leve, Deus, teu fardo que é suave, Deus, que a gente possa abraçar isso, Deus, e a gente possa seguir, Deus, nessa estação que a gente tem, que a gente pare de murmurar, Deus, que a gente pare de reclamar, que a gente pare de se chatear, Deus, por coisas tão pequenas, Deus, mas que a gente esteja com o nosso coração disposto, Deus, a abraçar aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, e seguir, que a gente possa avançar, Deus, para terminar bem, que a gente termine, Deus, a nossa corrida contigo, Deus, da maneira com que o Senhor planejou, Deus. Não deixa, Deus, com que as estações se passem, não deixe com que os tempos passem, Deus, e a gente fique para trás, Deus, mas que a gente possa entrar, Deus, junto contigo, Deus, nessa hora, nesse momento, Deus, que o Senhor tem para cada um de nós, Deus, e que a gente possa viver, Deus, a tua vontade, Deus, que é plena, que é perfeita, Deus, que a gente possa estar, Deus, nesse lugar, Deus, independente se a gente está igual ao Pedro, Deus, do capítulo 13, vivendo uma estação perfeita, Deus, ou se achando que está tudo perfeito, ou se a gente está igual ao Pedro do capítulo 21, Deus, achando que o Senhor já praticamente desistiu de nós, Deus, mas o final é sempre o mesmo, Deus, e a gente te agradece por isso, Deus, a gente te agradece porque o Senhor sempre nos leva, Deus, para o mesmo final, que é um final onde as coisas vão terminar bem. O
O Senhor continua sendo fiel. Obrigado pela tua fidelidade, Deus, com as nossas vidas, tua fidelidade com a igreja, Deus. A gente te agradece por isso. E que nessa noite a gente possa entregar, Deus, aos teus pés, Deus, qualquer preocupação, Deus. Que o Senhor venha levar, Deus, isso e que a gente possa viver, Deus, esse novo ciclo contigo. Lembrando sempre que o Senhor tem algo bom e que o final é sempre perfeito, é sempre bom. Em teu nome, Jesus, é que eu te agradeço. Que o Senhor venha abençoar, Deus, a vida dos meus irmãos, Deus. Que cada um possa ter uma semana, Deus, abençoada, Deus, na tua presença, Deus. E que a gente possa aproveitar, Deus, essa estação, Deus, que a gente está vivendo, Deus. Essa estação de maior isolamento, Deus, de maior distanciamento social, que a gente possa estar se achegando, Deus, a Ti, Deus, que a gente possa estar entendendo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, que o tempo que a gente gastaria, Deus, às vezes em conversas com amigos, Deus, em conversas em lugares, Deus, saindo em lugares com os nossos amigos, que a gente possa gastar esse tempo, Deus, na Tua presença, conversando contigo, Deus, e entendendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Teu nome é que eu te peço. Obrigado pela Tua fidelidade, Deus, conosco, Deus. E obrigado porque no meio disso tudo, Deus, a gente consegue enxergar, Deus, o Teu amor incondicional e ver tanta coisa boa acontecendo, Deus. Que a gente possa lembrar que o Senhor continua sendo fiel com o Teu reino e que o Teu reino vai continuar avançando, Deus. A Tua igreja vai continuar avançando. As nossas vidas vão continuar avançando. Porque o Senhor é bom. E o Senhor tem coisas boas para os Teus filhos. Nós te agradecemos, Pai, por isso, Deus.